bem, meus amores? Estamos de volta com Senta que lá vem spoiler. Olha só, terceiro capítulo da antologia A Arte Negra Importa Demais. Uma série de episódios com convidados especiais que falam sobre discriminação racial, desafios sociais, o papel do negro na arte e no entretenimento e dicas de obras para serem apreciadas por todas e todos. Olha, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial e a família Senta que lá vem spoiler, né? Bom dia, Daiane. Como vai você? Bom dia, Sansa. Bom dia, Cunha, Rafa. Bom dia para nossa convidada também, mais que especial. Estamos aqui para mais um bate-papo, ansiosa para ter uma troca bem rica com a nossa convidada e aprender bastante com ela também. Muito bem. Temos aqui também o oráculo da sétima arte, Rodrigo Cunha. Fala, Cunha. Eu sou obrigado a rir toda vez que você fala isso, cara. Acho muito divertido. E aí, pessoal, espero que todos estejam bem aí. É legal que enquanto a gente está falando aqui, né, nesses momentos de Zoom, a gente vê aqui a nossa convidada rindo pra caramba aqui. E é demais. Espero de novo, como eu sempre falo aqui, aprender muito mais, porque nesses episódios aí de antologia eu tô saindo muito diferente. E espero hoje também sair muito diferente para melhor aí. Girando a roleta, girando a garrafa, girando a telinha do Zoom. Temos aqui o samurai do entretenimento, Rafael Prado. E aí, Rafa? Fala, Sansa. Fala, Cunha, Dai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você está ouvindo. Hoje especial de novo, cada vez menos nervoso e mais ansioso. A gente já teve Jaque Siqueira conosco, Pino Camilo. Daqui a pouco eu vou deixar o Sansa fazer as honras aqui para a nossa conversa especial de hoje. Vamos em frente. Senta, que lá vem spoiler. Por isso que a gente tem aqui hoje a Milo Araújo, minha gente. Olha, ela é artista plástica, designer, diretora de arte das boas, adora caminhar e pedalar por aí. Olha, ela pedala bastante, inclusive aprendeu a andar de bike sem as mãos recentemente. A Milo escreve também para a editoria Ecoa, do portal UOL. E olha, parece que faz fila para Dedéu, é ou não é, Milo? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder falar de mim, contar minha história e tomar o bastão da narrativa. E obrigada pelo espaço. Olha, o espaço é todo seu, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Como a gente sempre fala, a arte negra importa demais. E dá para ver aqui pela sua biografia, Milo, que você é uma pessoa das artes, né? Essencialmente das artes e das comunicações. Conta aqui um pouco para a gente sua trajetória como diretora de arte, como pedaleira, né? E agora também como colunista do Eco ali no UOL. Como está sendo essa mistura aí de trabalhos e de emoções para você? Primeiro que eu escolhi meu curso na faculdade pensando assim... Qual o curso que eu não vou precisar usar terno, sabe? Tipo, teve essa motivação, assim. Escolhi publicidade, porque eu não sabia muito bem o que fazer, aquele velho clássico. Quem nunca, né? Então, eu vou fazer isso. E, assim, eu não era uma criança que desenhava. Não era aquela menina que tá o tempo inteiro com o caderninho, sabe? Pra não ser... não negligenciar a minha história. Quando eu tinha 12 anos eu fiz aula de pintura a óleo, inclusive é por isso que eu pinto óleo atualmente. Eu sinto que é um lugar que eu volto muito para minha infância, né? Aquele cheiro da tinta a óleo que é muito característico. Eu não dava muita bola para mim mesma, sinceramente, dentro da profissão. Quando eu comecei, eu não achei que eu era boa e sempre tive uma enorme síndrome de impostor. Mas conforme o tempo foi passando, né, o meu braço de direção de arte foi se afinando. Atualmente eu gosto muito do trabalho que eu faço, sinceramente. O trabalho de direção de arte, que, sei lá, fazia né, de segunda a sexta, tal, aquela coisa bem, bem comercial, eu depois transpus ele para as minhas telas, né, porque eu fiz um caminho inverso. Apesar de ter pintado quando eu era criança, eu não comecei pintando e depois fui fazer direção de arte. Então as coisas se misturaram muito, assim, para mim. Eu faço uma confusão mental nos trabalhos que eu faço. Assim, é meio difícil de explicar. E acho que dentre
algumas pinturas lindas na hora que você fez. Tem a Anciã, que eu lembro aqui de cabeça, assim, mais de que eu memorizei. Mas tem uma outra que me chamou muita atenção, e eu acho que você até sabe qual que é a primeira porta da derrubada do patriarcado, é o cu do homem hétero, né? E é uma frase forte, cara. Acho que pesa bastante a questão publicitária que você aprendeu a fazer e misturando muito com o seu papel que você tem hoje, né? De onde que vem as inspirações para você fazer, né, as suas pinturas, né? E como é que se descobre novas Milos dentro das suas artes, das suas pinturas, né? Eu acho eles polêmicos, assim, porque muita gente olha... Gente, eu tenho o hábito de pintar cu. Falando assim, essa é a real, né? Na real, tenho duas editorias, assim, a gente poderia colocar. Que são mulheres, por uma questão de ancestralidade e por uma questão de gênero. A questão do cu é outra história. Qual que é a minha teoria? A minha teoria é que o cu do homem hétero é, sim, uma das primeiras portas da derrubada do patriarcado, porque é um grande tabu, né? É um grande tabu, inclusive dentro do movimento feminista, é um grande tabu para as pessoas que não têm ou não querem ter tanto acesso a esse debate, né, de gênero. Poxa, quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, tipo, cu sempre é a grande piada. E aí quando você vê quais são os grupos estigmatizados, alguns grupos estigmatizados como a comunidade LGBT ou, sei lá, mulheres mesmo, um grupo estigmatizado, você vê que são pessoas que o corpo tá acesso livre, né? O corpo do homem hétero não é um acesso livre. E aí eu tentei pensar, será que isso é uma coincidência? Ou será que isso não é uma coincidência? Me parece que a questão da invasão do corpo não é tão só física, me parece ser simbólica. Que alguém toque no meu cu, eu não quero pensar. E aí poxa, vou começar a pintar cu de homem. E aí eu acho muito interessante que as pessoas me perguntam, uma vez isso aconteceu, nossa, que lindo o cu dessa mina, o que você pintou? Eu pensei, o que te faz pensar que isso é um cu de uma mina? É óbvio, porque um cara nunca estaria nessa posição, né? Me parece que é um lugar de submissão, né? A gente sabe que sexo tem algumas questões de hierarquia dentro do sexo, né? E assim, quem come, quem dá, com certeza é uma hierarquia que a gente devia olhar. Quem não gosta muito, odeia muito, assim, tipo azeitona. Vamos lá. Uma das muitas Milos, né, gente, que a gente viu aqui é a Milo escritora, né? Escritora do ECOA, né? Uma editoria muito interessante que tem no portal UOL. E tem um texto que me chamou muita atenção, que ela fala sobre a importância de consumir as informações de portais e de canais periféricos, né, gente? Eu queria saber de você, Milo, como é que você enxerga essa notícia que nasce na periferia e o que ela tem de diferente da notícia da grande mídia que a gente está habituado, né? Grande mídia, eu vou colocar aqui os grandes portais, né? As emissoras de TV abertas e fechadas e até mesmo os serviços de streaming. O que tem de diferente e como isso pode impactar a população, sobretudo a população das próprias periferias? Eu sou nascida e criada no Capão Redondo, então desde sempre me vê, né, uma mulher preta periférica. A forma como os jornais retratavam o lugar que eu morava, isso tem um impacto muito grande assim no desenvolvimento da nossa subjetividade, né? Porque a gente constrói o que a gente vê sobre a gente, sobre o nosso vizinho e sobre a nossa comunidade através dos olhos de pessoas que não necessariamente estão lá e que não constroem aquela comunidade e que não colaboram, muitas vezes atrapalham. Então é como se a gente tivesse assim uma brisa muito roubada. Para mim era muito foda ter que me deslocar e demorar muitas horas para estar em qualquer lugar, porque assim, metrôs e trens e ônibus é muito complicado quando você está na periferia. Não se trata de descer ali da estação da Paraíso até a Consolação, assim, é super maçante. E aí eu conheci o Tony Marlon
que é das pessoas que constrói, né, o portal Decoa. E ele me chamou para escrever lá porque eu comecei a andar de bicicleta e aí eu percebi que isso fazia muito sentido com um grupo que eu pedalo, que é só de pessoas pretas, que se chama Malungada. Eu passei a ter, assim, um acesso à cidade que eu nunca tinha tido antes, que é, sei lá, pedalar do Lago da Batata até o metrô do Curuvi, sabe? Eu não achava nem que isso era possível, assim. Isso me deu uma outra visão sobre eu mesma e sobre o meu corpo, assim, do que ele é capaz. Também pedalei até o Capão Redondo, então eu pensei, nossa, gente, a cidade, ela pode ser vista realmente sobre outras óticas, né? Passei a escrever sobre isso lá, sobre acesso à cidade e mobilidade. Aí, com toda essa questão de Covid e tal, o Nós Mulheres da Periferia, que é um portal super incrível, feito por mulheres de Perus, o bairro, elas fizeram uma matéria falando sobre Covid. Aí eu li aquela matéria, eu achei tão impressionante o quanto ela era ótima. Assim, eu não achei impressionante ela ser ótima, mas como é diferente, né? Porque assim, a gente está sendo bombardeado por notícias sobre Covid. Aí você lê uma notícia feita por um outro agente, que não é o agente que está central na cidade, que fica, sei lá, pedindo comida de delivery e recebendo na porta, sabe? Uma pessoa que está se movimentando nessa conjuntura. A pessoa que vai à caixa de supermercado, a pessoa que é o segurança que não foi dispensado. Quando a gente só consome de uma mídia que é construída por pessoas que não estão em outras situações, a gente só vê uma história unilateral. Me chamou a atenção no seu post, não só nesse como em outros, talvez por estar embaixo do portal UOL, né, que é do Grupo Folha, que tem uma briga antiga, né, com o atual presidente do Brasil, os comentários, né, porque você fala sobre notícias de portais da periferia, ou formas de conhecer cantos da cidade pedalando, ou outras coisas do tipo, que nada tem a ver com o campo político, né? E o que eu vi ali no box de comentários é aquela puta briga, né, das pessoas, uma falando da direita, outra da esquerda, o UOL vendido e sei lá o quê. Eu queria saber como que você enxerga isso, né? Como que você enxerga toda esse conflito, essa raiva, que curiosamente eu achei que era mais da gente que é mais velho, mas eu vejo uma galera aí, geração Z, uma galera de 18, 19, 20 anos, dentro dessa discussão também, polarizando cada vez mais em posts que não tem nada a ver, né? Como os assuntos que normalmente você traz. Como é que você enxerga isso, Milô? Eu acho muito doido como a capacidade das pessoas de politizar assuntos que, em tese, não são políticos. E também de chutar como pautas de esquerda, pautas que são, sei lá, para mim, básicas do convívio humano. Teve um post que eu fiz que era sobre assédio dentro da bicicleta, quando você está pedalando. Porque, assim, quando a gente vai atravessar uma avenida de 2 quilômetros, a gente sofre assédio, assim, 1 quilômetro, se você for fazer na métrica, assim. É foda. Andando. Se você tá de bicicleta, você vai cobrir uma distância maior, cara, você vai ser muito assediado, assim, tipo, pelo cara que tá na calçada, pelo cara que tá esperando no farol, pelo cara da moto que vai parar do seu lado, pelo cara do caminhão que tá do lado, assim, sério, as ciclistas são muito assediadas. Eu fiz um texto sobre isso num dia de calor, que era algo mais ou menos quantos assédios um dia de calor te rende. E aí eu achei, assim, muito foda como eu fui muito atacada nesse post, assim, tipo, homens falando que eu não era a Gisele Bündchen, ou então, tipo, isso é impossível, ou então... Assim, a meu ver, eram os meus próprios assediadores que estavam ali digitando pra mim. Foi muito duro. Esses comentários desse texto em específico, assim, os outros eu relevo, assim, eu acho que é tipo, tá, os hates da internet. Mas esse foi muito pessoal, eu levei muito pro pessoal. Os comentários foram muitos, assim. Aí teve até um cara que foi no meu Instagram, tipo, tinha uma foto minha que eu postei lá, e aí, sei lá, minhas amigas estavam falando, ai, linda. E aí o cara foi, tipo, olha só, eu tô aqui vindo do seu texto do UOL, e eu vi que suas amigas estão te chamando de linda, de nenê, etc. E aí, isso aqui não é um assédio também? Então,
Como é que qual que é o conceito de assédio para você? Tem comentários assim também, bicicleta é um negócio muito elitista, porque só quem mora perto do trabalho consegue usar. E assim, eu tenho comentários desse tipo em textos onde eu estou de forma muito clara falando que a bicicleta pode ser incorporada como um dos modais a você se locomover. Assim, eu acho que a pessoa não saca de onde eu vim, sabe? Que, sim, eu sei o que é fazer grandes locomoções dentro da cidade. Se a gente tivesse, sabe, grandes bicicletários onde a pessoa que vai pegar metrô no metrô Capão Redondo conseguisse eliminar um dos ônibus da vida dela, o que é do bairro até o metrô Capão Redondo. Olha, o Capão Redondo não é ali no metrô. Tem muita mais coisa depois do metrô. E se ela conseguisse pedalar até ali e deixar a bike dela ali num lugar seguro, a gente já estaria ali instaurando uma cultura de cicloativismo. Mas não, é só vai lá e fala qualquer bosta. Então, assim, comentário é um negócio complicado. Bem, eu vi lá também, Milo, no ECOA, que existe uma coluna lá, Melhorador de Pessoas, e eu achei o nome incrível. Achei muito, muito interessante e vi que tinha lá um quiz também muito, muito importante. Uma das perguntas desse quiz, ela ia na linha de, por exemplo, quando você vai a um shopping ou mesmo a um restaurante, você costuma observar quantas pessoas negras estão ali por lazer? Esse era um ponto, e tinha um outro ponto também desse quiz que ele ia na linha de... E você repara quantas dessas pessoas que estão lá, nesse espaço, estão lá para servir, né? E não para se divertir? Então, eu vejo que isso desconstrói muito a percepção das pessoas, né? Isso meio que dá aquele choquinho de realidade, né? E aí aponta muito para a importância aí de um estado de consciência contra um racismo, e não somente um momento onde todos estão falando isso, né? É uma coisa de estado de consciência. Você tem que ser antirracista, né? Então, e aí eu te pergunto, como que a gente faz para que esse estado de consciência ele chegue nas massas, né? E não seja, como a gente gosta de falar muito aqui no podcast, que ele não vire só mais um trending topic, um papo assim de momento, sabe? Como você vê essa questão? Primeiramente, a gente tem que parar de trabalhar com culpa, né? Eu estou sentindo as pessoas brancas que estão olhando para esse assunto agora, trabalhando com muita culpa, né? Culpa do meu privilégio, culpa porque eu alcancei isso e aquilo. E culpa, ela não ajuda em nada, assim. A culpa não tem poder construtivo. O que tem poder construtivo é quando a gente se responsabiliza por algo. Quando você se responsabiliza por algo, você vai lá e faz alguma coisa. A escuta precisa parar de ser passiva, ela tem que ser ativa. É muito difícil, porque, assim, vocês vão ouvir muita coisa ruim. Porque, realmente, a gente está em cima de uma pilha de ossos. E aí, o que a gente vai fazer sobre isso? A gente precisa abrir uma comunicação muito franca sobre isso. Então, realmente, ler autoras e autores negros e não só ler um livro e achar que você, bom, já resolveu seus pecados e costurou tua almofada no céu. Realmente consumir conteúdo de pessoas pretas e não num lugar fetichizado e de autoindulgência, sabe? E não necessariamente porque o conteúdo é de uma pessoa preta, porque ela faz um conteúdo bom. Acho que as pessoas brancas, elas se fecham em guetos, entende? Mas como elas são pessoas brancas, isso não é apontado, isso é colocado como um lugar de normalidade. E aí, quando você vê 4 pessoas pretas juntas na rua, você pensa, tipo, meu Deus, eles estão formando um grupinho de pretos, os brancos fazem isso o tempo inteiro, na real é só o que vocês fazem. Milo, eu estava aqui escutando e me identificando muito com a sua fala. Eu nasci e fui criada no Capão também. E sim, e quando você falou que depois do metrô existe um mundo muito, muito, muito grande e profundo, me tocou bastante. E eu tive a mesma experiência. Hoje eu não moro mais lá, eu moro em outro bairro, em São Paulo. Como São Paulo é gigantesco e como a visão das pessoas
é bem quadrada, bem errada, porque ela não tem aquela vivência, ela não mora lá, ela não faz aquele trajeto, ela não vive aquilo na pele. E fazendo um gancho também com a pandemia, como que a gente está vivendo hoje, eu tenho 4 tias negras que são empregadas domésticas e a patroa de nenhuma delas dispensou. Elas continuam tendo que ir trabalhar, atravessar a cidade para chegar no bairro e limpar a casa, continuar trabalhando, né? Deixando de cuidar do próprio filho para limpar a casa da patroa e cuidar do filho da patroa, né? A patroa e o patrão estão em casa fazendo home office e ela não tem esse direito, né? Eu conversando com uma das minhas tias, ela até comentou que a patroa fez questão de falar, tá, você pode ter certa dificuldade para chegar aqui, mas não tem problema, eu pago o Uber, porque você é muito importante, você tem que vir aqui em casa, eu não posso ficar sem você nesse momento. E minha tia não soube o que responder, né? Ela continuou indo com o horário reduzido e algumas vezes utilizou sim do Uber, que também é uma questão, que geralmente só chega até certa rua, não entra no bairro de fato. E fazendo um outro ponto, eu queria conversar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Como que foi a sua experiência em processo seletivo em agência, em empresas, falando um pouquinho da minha experiência, dos 4 lugares que eu trabalhei. Eu nunca tive uma chefe negra ou um chefe negro, eu nunca fui entrevistado, nunca participei de uma dinâmica em que tivesse outras pessoas negras, geralmente eu sempre fui a única, e eu queria saber como que é esse processo para você, se você já sofreu alguma discriminação por ser negra e por ser mulher. Campo Redondo é tipo uma nação, sabe? Queria contar uma anedota que eu fui para Nova York em agosto do ano passado para assistir o Afropunk. Foi muito chique, foi uma vitória. E aí eu tava depois no Central Park vendo um show e eu tava com uma bolsa da Vila Fundão, que eu tenho. E aí chegou um cara, apontou pra minha bolsa e falou Capão Redondo. Eu falei, não acredito. Não acredito que eu achei o mano do Capão Redondo. Que demais! Aqui. Foi muito sensacional. Louco. Nossa, foi muito Arrepia. louco. Sério. Enfim, e aí, sobre o mercado de trabalho, existem muitas dores, assim, porque tem aquela síndrome do preto único, que normalmente você é a única pessoa daquele lugar. Também tem o fato de, normalmente, as agências de publicidade... não sei assim, o quão ativo ou passivo é esse processo mental de escolha. Os pretos são pretos mais claros. Isso é algo que a gente precisa colocar. No Brasil, a gente tem estabelecido aí o regime da pigmentocracia, né? O colorismo. Quanto mais claro você é, mais próximo da branquitude você se encontra. E mais próximo significa que eles vão te tratar melhor, porque você se parece mais, mas você nunca será uma pessoa branca, e isso precisa ser lembrado, e isso é lembrado o tempo inteiro. Eu sou uma mulher mestiça, sou uma mulher preta de pele mais clara, e eu nunca fiquei sem emprego, eu sempre estive lá, mas eu sempre estive sozinha, e isso gera uma carga emocional muito grande. Primeiro que você tem uma responsabilidade absurda de não fazer merda, porque vão colocar isso na conta de geral, não é só na minha conta, porque quando você é o único, isso significa que você tem uma responsabilidade de estar ali sendo um grupo, né? Eu não tô sozinha, né? Os meus passos, eles vêm de 1000 anos. E eu trago muita gente comigo. Quando a gente chega no ambiente de, assim, para nós que somos publicitários, diretores de arte, redatores, quando a gente chega nesses ambientes, a gente precisa começar a puxar as pessoas que a gente conhece. A rede de pessoas negras, ela precisa se fortalecer, porque os brancos podem fazer isso de forma muito natural, mas eles trabalham em rede. E como assim trabalham em rede? Pessoas brancas só conhecem pessoas brancas, e ela só conhece pessoas pretas num lugar de subserviência. Então, naturalmente, ela vai indicar o amigo branco dela. Ela trabalhou em rede, ela não precisou fazer um grupo, publicitários brancos, para fazer isso.
ela só fez, porque é muito natural. Então, a gente sempre se indicar, a gente sempre se apoiar e a gente tomar cuidado com esse lugar da pigmentocracia, porque senão a gente só vai estar abaixando ali no tom, mas a gente não vai estar realmente revolucionando uma estrutura. E dentro dessa questão do mercado de trabalho, né, a gente, e da luta antirracista, nós temos presenciado cada vez mais. No episódio passado, a gente conversou com o Plínio e eu, muito inocentemente, perguntei para ele se dessa vez a luta antirracista tinha chegado para ficar. E ele, muito humildemente, me deu um tapa na cara dizendo: Rafa, eu não sei para vocês, mas para mim essa luta nunca parou. E para mim foi não basta só me sentir culpado, eu ainda tenho que entender, obviamente, que isso é um processo. Isso é um negócio que não está acontecendo agora que eu estou vendo no Twitter, agora que eu estou vendo na TV, agora que eu estou vendo com os meus amigos pretos. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir entender, e eu quero muito a tua visão disso, de se tudo que tem acontecido agora, seja em TV, seja em portal, a própria ECOA, que tem dado mais voz, né? O próprio The Intercept, que tem uma redação muito mais diversificada hoje, a Ponte, que também trabalha com uma galera muito mais diversificada. Como que a gente visualiza isso aqui como um oportunismo de novo? Ou se for, como que a gente consegue fazer isso ficar? E eu digo a gente como sociedade. Eu escrevi um texto recentemente para o BuzzFeed, falando sobre algo bem parecido com o que você perguntou, porque com os protestos de Minnesota, as pessoas elas levantaram bastante o questionamento do o preto brasileiro não se revolta. E eu fico pensando, se o governo Bolsonaro fizesse assim, um recorte fenomenal, assim, e atacasse unicamente os direitos das pessoas pretas, será que a luta antirracista teria subido a bola desse jeito que subiu agora? Ou será que só tomou as proporções que está tomando porque as pessoas brancas estão sentindo um pouco na pele as questões de um Estado racista e fascista? Sabe? Como assim só está acontecendo uma efervescência agora? Na verdade, vocês não ligavam, não viam, não queriam ver. Aí a gente vê, não existem protestos brasileiros. Poxa, praticamente muitas mortes negras que aconteceram nos últimos anos, aconteceram protestos. As pessoas pretas estavam lá, os corpos pretos estavam protestando, né? Não necessariamente os corpos brancos. E isso significa que a gente não precisa dar visibilidade para um protesto desses. Eu tenho um amigo, Júlio César, ele é um homem negro da Zona Sul e ele cobre a maioria desses protestos. Ele não tem nem para quem vender as fotos dele porque simplesmente não interessa. Então, é muito difícil tentar categorizar se é oportunismo ou não, porque, não sei, nos meus 27 anos eu nunca vi as pessoas brancas se mobilizarem. Não que a mobilização atual seja grande, mas eu nunca vi ela chegar nesse ponto. Então, não sei, não consigo fazer uma projeção e também não consigo ser muito otimista, sinceramente, porque o oportunismo eu não vejo de um lugar muito jornalístico, assim, ser oportunista, mas na publicidade, muitas marcas estão sendo oportunistas. E aí, bom, acho que a gente tem que pensar como um conjunto, como a gente vai lidar, aproveitar e tentar, né, fixar essa luta antirracista aproveitando do oportunismo desses caras, né? Tipo, eu acho que a gente tem que aproveitar essas brechas para entrar e depois não voltar. Esse é o ponto. Não é que nem onda da praia, tá ligado? Que vai e volta. Se chegou até ali, a gente não pode voltar. Um passo dado para frente não pode significar dois passos dados para trás. Então é isso. Não sei te dizer o que necessariamente é oportunismo e o que não é, mas que a gente precisa descobrir formas de reverter isso de forma positiva. E, assim, o debate que foi levantado, obviamente, foi bastante producente.
Mas as pessoas brancas não podem surtar com essa culpa, porque essa culpa, ela é constrangedora, entendeu? Você ter que lidar com uma pessoa branca culpada perto de você é um saco, entendeu? Eu lembro de uma mina com quem eu trampei, ela era muito branca culpada. Todas as vezes que eu entrava dentro da empresa, ela falava o quanto eu tava linda, o quanto eu tava maravilhosa, o quanto eu sou incrível. Tipo, amiga, você tá emocionada, faz a calma, entendeu? Você tá me constrangendo, beleza, eu sou ótima, eu sou genial, eu sei. Mas isso aí que você tá falando é muito mais sobre você do que sobre mim. Fazendo um gancho com o primeiro episódio, quando a gente falou com a Jaque Siqueira, a gente trouxe a questão de quando a gente era pequenininho, né? No nosso caso aqui, eu, Rafa e o Cunha, eu estou falando dos anos 80, a Faber-Castell, ela chamava de lápis cor de pele, né? Aquele lápis bege, quase um bege rosinha, né? Que era mais ou menos a cor da pele do Cebolinha, da Mônica, da Magali, como o Maurício de Souza pintava eles ali. E recentemente, né, gente, a gente teve uma campanha da Band-Aid, né? Fazendo os band-aids em vários tons, né? Não só aquele band-aid beijinho, como a gente estava acostumado, mas um bege mais escuro, marrom claro, marrom mais escuro, enfim, diversas cores de band-aid. E eu vi, né, nessas postagens, né, na repercussão disso, a maioria das pessoas gostando da ação, mas também vi muita gente taxando de oportunista, né? Porque só agora, pós George Floyd, a Band-Aid está fazendo isso, né? Já que poderia ter feito isso há algumas décadas, digamos assim. E eu queria entender isso da Milo. Você acha tudo tem a ver um pouco com oportunismo ou tem também muito a ver com estou me retratando a partir de agora, pretendo fazer de outra forma? Tem a ver com o discurso dessas marcas, né? O Cunha trouxe uma questão interessante, ele trabalha com mídia, de muitas marcas, né? Na época do Black Lives Matter, né? O Cunha trouxe a questão de precisamos fazer alguma coisa, vamos postar alguma coisa, a arte precisa criar alguma coisa diferente para a gente marcar a presença aqui, né? E eu queria puxar isso um pouco mais, né? Até que ponto, como entrar na discussão de uma forma agradável, sem ser uma coisa estou arrependido, né? Mas fazer parte disso. Como você enxerga isso? Majoritariamente dentro das agências de publicidade, que são as pessoas que fazem essas campanhas, que tem essas ideias, né? Não foi a Band-Aid que teve essa ideia. Elas são brancas. Aí elas entram elas do nada têm uma pauta emergencial de raça que elas precisam resolver. Elas não têm formação nenhuma para falar sobre esse assunto, porque se eximiram dessa responsabilidade. Isso não é assunto meu durante muitos anos, e de repente eu preciso entregar um job para a semana que vem e isso aqui virou assunto meu. É claro que vai sair encavalada, é claro que vai sair uma frase bosta. Simplesmente porque você não sabe do que você está falando e você não procurou saber. E não vai ser. Esse é o ponto. Esse assunto, ele é caro demais, ele é valioso demais para você querer resolver ele em uma semana de pesquisa, entende? Até porque ele fala tanto sobre quem nós somos, num lugar muito visceral, que quando você consome conteúdo sobre gênero e raça, esse conteúdo precisa assentar em você, você precisa digerir ele, você precisa ruminar ele, porque assim, ele vai precisar necessariamente abalar suas estruturas. Se você não tá triste quando você está estudando gênero e raça, porque você não está estudando certo, porque é um negócio muito grave. A Band-Aid ter feito uma ação dessa, assim, legal, num nível superficial, num lugar estético, né? E no lugar de tentar alcançar uma fatia do mercado. Mas no mundo que a gente vive, formas de empoderamento, os movimentos negros, né, que são plurais, a gente toma algumas lições, né, durante a vida, e acho que uma lição aí dos últimos 10 anos é que empoderamento estético não é um empoderamento efetivo e geral, entendeu? Beleza, nós estamos assumindo os nossos cabelos, a gente está ali numa estética afropunk super pesada, é lindo, mas a gente precisa de um empoderamento financeiro, entendeu? Para as pessoas poderem sair da situação de necessidades básicas, entendeu? Para a gente
a partir daí, poder começar a se formar em vários outros lugares, para a gente começar a explorar outros momentos da nossa personalidade, para a gente poder começar a criar, assim, e não só criar para poder se virar, entendeu? Realmente poder exercer a criatividade no lugar onde a gente quiser, entendeu? Racionais, primeiramente, falou sobre raça, falou sobre encarceramento, falou sobre morte, para depois o Mano Brown ir lá e fazer um álbum sobre amor. Entendeu? Porque ele se libertou de lugares que deixam a gente preso, né? Que é tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou poder escrever o livro que eu quero, sei lá, escrever um romance, sendo que eu tenho que tomar 4 ônibus, entendeu? Para ir, 4 para voltar, não dá. Entendeu? Então é isso. Eu posso estar linda, entendeu? Cortei meu dedo e coloquei o meu band-aid da cor certa, mas eu tenho outros corres para fazer. Legal que você citou o Mano Brown e a gente vê que você tá com uma blusa amarela e não teve como não lembrar do Emicida, né? E do álbum Amarelo, que eu não sei se eu posso dizer que ele se libertou de alguma coisa, porque não conheço profundamente, mas dá para ver como ele ultrapassou uma certa barreira e pôde fazer uma coisa, eu não vou dizer mais leve, nem mais autoral, mas uma coisa diferente, mais direcionada ao amor, né? Então, acho que esse caminho que o Mano fez antes, o Emicida fez mais recentemente, né? Aliás, eu acho que o do ano de 2019 tem o nome do Emicida com muita força. E, de novo, no ano de 2020, a gente tem visto ele se destacando nas discussões, né? A gente vê tanta gente com um discurso pronto, vem o Emicida, cara, ele dá o play, fala, todo mundo para e começa a escutar o que o cara tem para dizer, né? Eu acho isso muito impressionante. E acho também muito importante como, ao longo das décadas, né? Como a gente falou aqui com a Jaque, como o rap nunca saiu dessa batalha, né? Como o rap sempre esteve à frente dessa luta, dando voz a tantas pessoas, não só no Capão Redondo, como em várias e várias periferias pelo Brasil. Assim, a gente pode colocar que eles se libertaram talvez num lugar muito pessoal, mas a gente só se liberta quando todo mundo vem junto, né? Assim como enquanto todas as mulheres não estiverem sem seus grilhões, os meus também não terão caído, sabe? Acho que assim também podemos colocar para a luta antirracial. Esses caras estão cantando agora num lugar de abundância, né? É um olhar de abundância sobre as nossas vidas, não só o olhar de escassez. Porque a gente precisa entender como a gente constrói a subjetividade de um povo. E assim, não dá pra gente ficar se olhando num lugar de escassez, porque é assim que a gente constrói o nosso olhar sobre nós mesmos. E isso é debilitante, porque você passa a achar que você é incapaz de produzir coisas bonitas, entendeu? Você tá lá na sua casa e você vê só o Datena falando que tem um helicóptero passando em volta da sua casa, que vai ter um tiroteio, aí você vê na novela, e aí a empregada é a cara da sua mãe, a cara da sua tia, a sua cara. Qual é a imagem que você vai criando sobre você? É uma imagem debilitante, é uma imagem castradora, potencialmente castradora, o seu potencial é castrado. Então, acho que a gente fazer trabalhos onde a gente aborde outras coisas, isso é mostrar que somos muito mais, entende? Do que as nossas mazelas, que não foram criadas por nós. Entende? A gente só focar nas nossas mazelas, ela é um tiro no pé. Claro, a gente precisa fazer denúncias. Elas foram importantes, foram muito importantes. Mas é isso, assim, a gente não pode tratar a vida das pessoas negras como uma grande tragédia única, que inclusive, né, parece que é sempre tudo igual. Acho que a gente precisa olhar sempre com um olhar mais de abundância, assim, até pra gente poder projetar futuros possíveis, né? Se você só, sei lá, tá enfiado na merda, você não consegue projetar nada, você não consegue planejar. No episódio passado, eu trouxe uma memória minha de infância que eu lembro que a primeira vez que eu me reconheci na TV, que eu vi alguém parecida comigo, foi a Thaís Araújo no papel de Chica da Silva. E eu falo que a criancinha, a menininha que viu a Maju no telejornal, ela está construindo uma imagem diferente.
né, dessa minha que foi construída lá em 96, mais ou menos. E daí eu queria saber de você, se você se vê como uma certa responsabilidade a questão de ser diretora de arte, de ser colunista, de ser exemplo para muitas e muitas pessoas que se espelham em você. Como que você vê essa responsabilidade de estar nesse lugar? Complexo, assim, né? A gente se colocar nesse lugar, porque foi muito difícil, é muito difícil me autodenominar várias coisas. E assim, me autodenomino sabendo que essa denominação não vai vir de fora. Eu não estudei artes plásticas, eu não estudei design. Eu me coloco como artista plástica designer, porque, sei lá, é o que eu aprendi a fazer e é como eu me fortaleço para seguir fazendo e melhorando. E, por exemplo, eu tenho alguns priminhos que sempre falam que se espelham muito em mim e que seguem, assim, minha trajetória. Eu fico muito emocionada, na verdade. E me sinto pressionada também, porque queria dividir essa responsa com várias outras pessoas pretas de muito sucesso, sabe? Todos os meus primos, eu sou a única que entrei na universidade pública. Eu sou a única que consegui entrar. E eu tenho primos mais novos que estão estudando e que em algumas conversas rola esse olhar. Poxa, Dai, você ocupou esse lugar, né? Você se formou. Eu quero muito conseguir fazer isso também. E é isso que você falou, é bem complexa. É um misto de vários sentimentos. É um misto de vários sentimentos e é um trabalho hercúleo, né? A gente entrar nesse lugar do venci. Esse lugar nem é tão cristalizado, assim, a gente andando para trás em várias áreas, assim, tipo, parece que rolou um portal, assim, nos últimos 15 anos, onde algumas pessoas conseguiram passar por esse portal e o portal fechou, assim, sabe? Parece que foi uma brisa de ficção científica. Eu sempre fiz escola pública, eu nunca pisei meu pé numa escola particular, assim, tipo, desde o pré até o ensino médio. E eu entrei no ensino fundamental nos anos 2000 e me formei no ensino médio nos anos 2010. E eu peguei uma ótima escola pública, assim, e parece que foi um grande ato, assim, que antes disso era muito ruim, depois ficou pior. Eu me sinto meio sortuda, assim, tipo, claro, Lula, vários problemas, mas, sei lá, foi um bom momento. E aí, ver o olhar, por exemplo, dos meus primos, ou então, tipo, de outras crianças que são negras e têm esse olhar sobre si muito estigmatizado e um olhar construído pelas outras pessoas, é foda, assim, porque a gente tá num momento onde muitas conquistas estão sendo diretamente atacadas. As conquistas que a nossa geração conseguiu alcançar serão alcançadas por essa nova geração, entendeu? Porque a gente está num momento de disputa muito grave. Nós conversamos aqui sobre a distopia, né? Que a gente tem vivido. Uma loucura que tem acontecido com as narrativas desse mundo da pós-verdade, né? Dentro das redes sociais, onde cada um opina a sua cabeça e trata aquilo como uma verdade absoluta, né? E o que a gente estava conversando até naquele episódio era o quanto quem controla o atual presente, como diria 1984 o livro, né, também comanda o passado. Óbvio, se eu controlo as escolas agora, se eu controlo o que vai ser ensinado, eu posso automaticamente apagar o que foi ensinado no passado e apagar aquela história, né? E aí entra aquilo que você falou, que é um medo enorme de não conseguir manter as conquistas, né? Sejam elas pautadas em cima de raça ou de direitos humanos. Sim, as narrativas, elas estão sofrendo um ataque. As narrativas negras, fazendo o recorte aqui, estão sob ataque. Por exemplo, o cara da Fundação Palmares, não vou nem falar o nome dele, ele retirou as biografias, né, de heróis negros do site. Isso é muito sintomático, né? É um projeto que ele tem traços muito definidos.
A gente está falando sobre saber o que aconteceu, porque o que aconteceu nos definiu. E se a gente não sabe o que rolou, aí acontece isso, a galera não sabe fazer um post sobre consciência negra. A gente teve aí nessa última semana, na verdade, eu acho que faz 2 semanas, o início aí de uma polêmica entre Warner Bros. E HBO Max, envolvendo aí o clássico Vento Levou. Que, né, a gente sabe que é um filme aí que ganhou 13 Oscars, incluindo o melhor filme, e também o primeiro Oscar aí para uma atriz negra, né, a Hattie McDaniel, que foi proibida de comparecer na estreia do filme, foi proibida de ir na cerimônia do Oscar. Ela foi na cerimônia, mas ela não conseguiu nem sentar ao lado de seus colegas, né? Inclusive, precisou pedir licença para entrar no local. Enfim, ela teve um Oscar levado pelo vento também, se a gente for. O filme foi tirado, né, recentemente aí do catálogo da HBO Max por conta aí dos protestos do Black Lives Matter. Ele vai voltar, né, agora aí com uma introdução histórica feita aí com uma professora de cinema negra, a Jacqueline Stewart, que inclusive assinou aí um artigo lá na CNN, defendendo a volta do filme. E justamente o que você está falando, que o passado, né, esse tipo de assunto não pode ser censurado. Então, eu queria te perguntar aqui, tá? São 2 perguntas em uma. Esse revisionismo no cinema, né, de olhar para trás e querer apagar esse retrato, como você vê isso? E se você ainda vê o Oscar muito conservador, racista, ou a gente já vê uma mudança de direção? Eu acho que a gente precisa dar um novo olhar sobre essas obras, né? Elas não vão desaparecer, as pessoas não vão deletar da mente delas o filme, mas ele não pode ser colocado como uma narrativa positiva, né? Não pode ser normalizado como isso aqui era super ok, que rolava. É a mesma coisa com o Monteiro Lobato. Aqui no Brasil a gente teve o mesmo medo, tipo, agora as crianças não vão mais poder ler a Narizinha, não sei o quê. Gente, elas podem, mas por que não usar esse momento para fazer um debate sobre quais eram os papéis das pessoas dentro da narrativa do Monteiro Lobato? Né? Por que a gente não usa isso com um viés educacional? A mesma coisa com os filmes, assim, o Oscar. Eu lembro que teve uma... Eu não me ligo, eu não sou super cinéfila, tipo, super sei tudo que acontece no Oscar, mas foi muito icônico quando a gente teve aquele que foi conhecido como o Oscar Preto, né? Mas é isso, assim, não aconteceu de novo. Então, me parece que foi algo um pouco pontual. Entendo que algumas pessoas estão pressionando, né? A gente teve depois Parasita, né? Com uma presença, de novo, não branca. Mas me parece que é um espaço muito cedido, sabe? Não é um espaço conquistado. Me parece que são brancos que cedem um espaço e não pessoas não brancas escolhendo quem que vai estar na premiação ou não. Isso faz toda a diferença. A gente saber quais são os agentes por trás das ações faz toda a diferença, porque aí a gente sabe se a gente está realmente construído junto ou se a gente está recebendo, sei lá, espaços que podem ser retirados. Se eles cedem, eles tiram. Na semana passada, o Sansa citou Guava Islands, né, com o Donald Glover. Eu trouxe aqui o exemplo de Atlanta, que é aquela série de TV que é incrível também, que ele também é produtor, ator, né, inclusive participou da parte da trilha sonora. E aí nós vamos entrar na parte que é divertida, né? Se você tem alguma série de dica de filme para a gente poder, enfim, passar para frente aqui. Eu tenho algumas indicações. Não necessariamente elas estão nesse circuito super comercial de produção audiovisual, mas eu acho que essa que é a graça, né? Que o audiovisual, ele é super branco, ele é super masculino, e a gente precisa arrumar... A gente arruma outras formas de fazer audiovisual, e existe muito ouro aí. Então eu queria indicar o documentário Visionários da Quebrada, que é um documentário que trata sobre um resgate da autoestima das quebradas de São Paulo a partir do acompanhamento de 10 visionários de quebradas diferentes de São Paulo, mostrando que assim, cada uma tem sua singularidade, mas existem coisas que nos unem e
Bom, eu gosto muito desse filme porque ele não traz esse lugar da caridade, é como mostra o lado B da produção de conhecimento, sabe? Qual que é o lado B da produção de conhecimento? Existe muita tecnologia social que nasce na quebrada e depois é exportada e depois recebe um outro nome e vira uma outra brisa. Eu queria indicar um outro documentário que se chama Beat é Protesto, o funk pela ótica feminina. A diretora é a Mayara F. E esse documentário é, nossa, muito da hora, assim, pra gente sair daquele questionamento, primeiro aquele bem básico de se funk é cultura ou não, pra mim, nem cabe mais esse tipo de comentário, de questionamento. E, assim, sabe aquele lugar essas mulheres que não se dão valor, né? Elas estão lá rebolando a bunda, significa que elas são as burras que não querem nada. Assistam esse documentário, que é muito bom. Eu, assim, agora, no lugar mais sériezinha Netflix, eu gosto muito de Blackish. Eu não tenho hábito de consumo de série muito... Se elas forem muito compridas, eu não aguento. E se o episódio também for muito comprido, eu não tenho muita paciência. Mas Blackish, eu e meu namorado, a gente dá muita risada assistindo. E eu tenho uma outra indicação, um pouco heterodoxa, que é The Office. Porque, acho assim, as pessoas brancas precisam assistir The Office. E aí... Depois delas assistirem, todo dia à noite, depois elas viverem as vidas delas, elas precisam deitar na cama delas e pensar: hoje eu fui o Michael Scott? Kelly, how are you? I had the longest meeting. Oh, welcome to my convenience store. Would you like some googie googie? A dica que eu trago hoje é de uma série da Netflix, Master of None. É uma série que apresenta com muito bom humor os dilemas do protagonista e do seu grupo de amigos. E uma dessas pessoas é a personagem Denise, que é uma mulher negra e lésbica. E durante a série, a Denise traz vários momentos, várias situações em que ela passou racismo e que ela vai ali se reconhecendo na luta e quebrando vários padrões. Não é um spoiler, né? Tudo bem falar. É uma cena bem importante, mostra ela pequenininha, conversando com a mãe. E daí ela pergunta para a mãe: o que é minoria? E daí a mãe responde: é um grupo de pessoas que tem que trabalhar 2 vezes mais para conseguir a metade. E aí ela continua: Denise, você é uma mulher negra, então você vai ter que batalhar 3 vezes mais. E no decorrer da série tem essa fala que é bem importante. Tem outros momentos que ela passa também que traz bastante reflexão para todo mundo. Então, acho que é super válido dar uma pesquisada e assistir. Pessoal, hoje eu trago aqui o Da Five Bloods, do Spike Lee. O Brasil aí ficou com o nome de Destacamento Blood. Cara, eu gostei muito desse filme. Ele traz ali uma crítica forte, né, na Guerra do Vietnã, quantidade de negros que foram enviados para a guerra como bucha de canhão. E ainda assim, né, apesar da crítica de ser um filme pesado, ele consegue também ser muito light e divertido. Tem ali muita referência de filmes de guerra. A gente vê a trilha do Apocalipse Now acontecendo. A gente vê o Delroy Lindo, que é um grandíssimo ator que certamente é um dos indicados já para melhor ator nesse Oscar de 2021. Ele passa, eu acho que metade do filme cantando Marvin Gaye, o que é muito interessante e muito agradável de se ver. A gente tem ali o Chadwick Boseman, né, como grande líder dos caras, para quem não lembra, que fez lá o Pantera Negra. Pena que a gente não tem tanto dele assim. E pena também que o Spike Lee ele acabou aí num momento um pouco infeliz, aí, elogiando, né? Não elogiando, mas falando no Twitter lá que Woody Allen não deveria ter sido cancelado aí na internet por conta das acusações de assédio sexual. Então, isso foi justamente no dia do lance da Five Bloods. Então, melou tudo, ele voltou atrás, publicou outro tweet, desmentindo, falando que ele condena mesmo, tal, enfim, estava feita a cagada. Mas o que eu queria deixar aqui é que, vejam da Five Bloods. Eu vi aí no Twitter que muita gente está falando que nem sabia da existência desse filme, porque ele não está aparecendo como destaque assim que você entra no Netflix. Eu entrando aqui no meu, já apareceu logo de cara, mas grande parte das pessoas nem está vendo como destaque esse filme lá.
Então, é uma pena, né? Então, aproveitando, quem gosta de filmes de guerra, mesmo quem não gosta de filmes de guerra, ou quem é fã de Spike Lee, com certeza já viu, mas vejam que é um filme agradável e necessário, muito necessário. The Get Down tem 2 temporadas e recomendo a primeira. The Get Down, a primeira temporada é maravilhoso, tem que assistir, né? O moleque que mora com a tia depois que os pais morrem, né? Ele encontra um personagem fictício na série que é o Shaolin Fantastic, e o cara é grafiteiro, DJ, e ele, o Shaolin e o melhor amigo queriam uma banda, né? Para tomar conta da cena no Bronx, década de 70. E é muito bacana que envolve gangues, envolve gangsters e traz uma arte e uma trilha sonora muito legal, cara, muito bonita. E traz um pouco da realidade daquele momento também. Inclusive, a mistura da utilização de políticos dentro da cultura residencial do Bronx da década de 70. Então, é uma série divertida, musical, bonita de se assistir, mas que também tem uma lição, uma história bem bacana por trás. Infelizmente, a segunda temporada se perde um pouco. Acho até que nem devia ter existido, porque a primeira é uma porrada maravilhosa. Olha, gente, vou fechar a rodada aqui de dicas com uma animação, na verdade, um curta de animação que está disponível, inclusive, no YouTube, vencedor do último Oscar, gente. Olha só, do Oscar 2020, que chama Hair Love, né? Cara, é uma animação simples, linda, singela, sincera, honesta e que tem por trás uma história muito interessante, né? Foi uma campanha no Kickstarter, né, que financiou esse filme, e a Dove, como doadora anônima, né, deu a maior contribuição para esse filme acontecer, né? Ele é um filme muito bonitinho, muito fofo. Só trazendo um pouquinho da história, é um pai, né, negro que tem uma filha negra com cabelo afro, né, com aquele cabelo armado, e ele tenta de várias formas pentear o cabelo dela, organizar de uma forma legal, já que a mãe não está ali ao lado, né? Dá a entender que é a mãe que fazia essa função. E aí tem um porta-retrato, você fala assim, caramba, será que a mãe tá aí, não tá aí? Será que morreu, não morreu? Então tem uma certa melancolia ali, e ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque ele não consegue acertar o penteado da menininha, né? Muito legal a história, são mais de 34 milhões de visualizações no YouTube, e o sucesso foi tão grande que ele virou também um livro, né? Virou um livrinho que chama Amor de Cabelo, né? Inclusive na capa tem a mesma ilustração que você tem na arte dessa animação. Está vendo aí nas livrarias virtuais, e essa é a minha dica de hoje. Muito bem, minha gente, olha, terceiro episódio da antologia A Arte Negra Importa Demais. E olha, hoje a gente foi muito além da arte, graças às multimilos, né? Graças às várias milos que estiveram presentes aqui. A gente só está vendo uma na tela, mas tiveram pelo menos umas 5, 6 aqui. Milo, muito obrigado pela sua participação. Esperamos vê-la mais vezes aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, foi muito divertido. Eu nunca tinha gravado um podcast antes, agora eu vou ter que criar meu próprio podcast, droga. Queria pontuar que as minhas 2 primeiras dicas de filme são 2 diretoras negras, né? É difícil ver no audiovisual diretoras de cinemas negras. Poxa, quero deixar meu agradecimento a cada um de vocês individualmente pela escuta aberta. Queria dizer para os ouvintes que continuem produzindo, principalmente ouvintes pretas e pretos, porque não vamos aguardar a validação vir de fora, assim. Não vamos pensar nesse circuito de arte super comercial na galeria. Tipo, gente, vamos criar o nosso próprio rolê, a nossa própria validação, as nossas próprias exposições. É sobre criar novas estruturas, entende? Mais do que ficar tentando adentrar os espaços brancos, é criar os nossos próprios espaços. Eu acho que essa vai ser a chamada de ordem. E é isso, assim, vamos nos manter íntegros, fortes e consumindo Black Money. Obrigada, Sansa. Valeu, pessoal. Tô mega feliz de estar aqui na frente do Zoom falando com você, Milo. Sintonia, identificação 100%. Obrigada de verdade. E quero pedalar com você, hein?
E fora isso, Cunha, Sansa, Dai, obrigado de novo pela chance. Milo, um prazer gigantesco poder compartilhar contigo esse episódio. Obrigado de novo, gente. Muito obrigado pelas porradas aí. Necessárias demais, 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 demais. Estou muito feliz com esse episódio. E, novamente, eu espero que o vento leve esse episódio para o máximo possível aí de pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. O que é o Sinta Que Lá Vem Spoiler, cara? Olha, o Sinta Que Lá Vem Spoiler, Sansão, é um podcast dos nerdicitários, começa por aí, chamado... Um deles é o Rodrigo Cunha e o outro cara é o Renato Sansão. São dois caras que falam desde que se conhecem de cinema. Então a gente adora falar sobre isso, gente. Cinema, séries, né? Indústria do entretenimento, nerdices, né, em geral. Nerdices em geral, mas sempre atreladas ali à tela, à telona. Telona, Telinha também. Telinha também. E é legal falar também, né, Cunha, que estamos nas redes sociais, né? Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos no... Só isso, né? São as duas redes sociais. Para por aí, né? A gente não consegue administrar tudo. A gente usa muito a nossa sigla, que é o SQLDS. Então, se você digitar tanto no Facebook quanto no Instagram na busca SQLDS de Senta Que Lá Vem Spoiler, você nos encontrará e poderá dar sugestões para próximos episódios e, né, comentários, falar se você está gostando ou não está gostando e, quem sabe, fazer parte da Caverna do Spoiler e participar com a gente. Cara, a gente está em todas as plataformas, mas aí chegou lá no Google, Senta Que Lá Vem Spoiler. O Google vai falar para você onde a gente está. E não é pouco lugar, né? Spotify, Deezer, tá lá no Google Podcasts, o iTunes também, que é o Apple Podcasts. E Tunin, é verdade. Senta Que Lá Vem Spoiler jamais seria possível se não fosse a colaboração do nosso querido amigo editor, o ninja editor português, Norberto Notari, o incentivo incondicional da nossa roteirista, motorista e diretora artística Babi Gotardo. Então esperamos vê-lo aqui. Aliás, ter você aqui com a gente, ouvindo não só esse, como outros episódios na plataforma que quiser, no horário que quiser, no volume que quiser. E não se esqueça, né, Cunha? Coloquem os seus fones, aumentem o volume e... Senta Que Lá Vem Spoiler! A, B, on the B.